Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Se Vende o Tempo Todo. Eu sou Wendy Tavares e hoje eu vou trazer para vocês dois conceitos super bacanas para que você construa a sua narrativa de vendas e até mesmo a narrativa da sua empresa. Se você está desenvolvendo um business agora e não sabe por onde começar, eu vou te dar uma dica valiosíssima para você levar aí para o resto da vida. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre storytelling e future telling. Você já ouviu falar sobre isso? Eu espero que não, porque eu inventei na semana passada e deu super certo, mas você vai entender que faz muito sentido. Storytelling, com certeza, você já ouviu falar. Ele é uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de comunicação que traz um ponto de contato, faz uma ponte entre a história de uma empresa e a vida real do consumidor, né? Então, muitas empresas utilizam o storytelling para realmente tocar o lado emocional de quem eles querem ali impactar, para quem eles querem vender. Então, o storytelling, ele tem alguns conceitos que são super simples de você desenvolver. O primeiro deles é você contar uma história, né, com HI, ou até mesmo uma história, algo fictício, mas que faça sentido ali naquele momento para aquele consumidor, para aquele tomador de decisão. Algo como uma floreada, né? Aquele famoso fofoqueiro, eu aumento, mas eu não invento. Um bom storytelling, ele começa com uma história muito bem desenvolvida. E uma história muito bem desenvolvida nem sempre é uma história do ponto de vista de quem conta, mas sim do ponto de vista de quem vai ouvir ou assistir essa história. Então, ela precisa sempre ali ter uma adaptação, não com o olhar do que eu quero contar, mas sim do olhar do que eu vou contar para você e você vai se conectar com essa história. Então, tenha sempre uma história bacana, desenhe ou busque na memória alguns itens que fizeram com que você chegasse até ali naquele momento, né? Todo mundo que vai empreender tem uma história por trás. Então vamos dar uma lapidada nessa história e trazer isso ali para sua audiência, que com certeza você vai se conectar muito com eles. Hoje em dia a gente fala muito sobre o marketing H para H, humano para humano. Nada conecta mais com os humanos do que uma história, porque quando a gente ouve, quando a gente vê uma história, a gente se conecta de fato com as marcas. Hoje a gente fala muito sobre marketing de valores, sobre vendas de valores, sobre contratações de valores, não por preço, não por desconto, mas sim pelo valor que aquela marca tem ali por trás. E cabe a você, marca, né, ou vendedor dessa marca, saber contar muito bem essa história. Então, dentro do storytelling, a gente tem o ponto principal, que é uma história ou uma história muito bonita, com o lado emocional muito em alta. Então, precisa trazer ali alguns fatores humanos, né? Alguns fatores humanos, realmente, trazer humanidade para a história, você conectar com quem está ouvindo e também você conseguir, através dessa sua história e desse lado humano, você despertar a simpatia ou a empatia, né? A admiração de quem está ouvindo. O que é você despertar a empatia? É fazer com que a pessoa, às vezes, se coloque no seu lugar. Poxa, se eu fosse tal pessoa com, sei lá, 50 anos numa fase de transição de carreira, eu teria tido a coragem de fazer o que ela está fazendo agora? Então, é isso que é bacana você trazer para o seu storytelling. Eu nunca vou me esquecer de um storytelling perfeito que eu li há mais ou menos uns 12 anos, quando eu estava prospectando um cliente. E é um cliente de uma marca muito famosa. Eu entrei no site desse cliente, eu achei o site maravilhoso e lá tinha a história dessa empresa. E ali dentro da história dessa empresa, ele contava
que para dar o start inicial para a realização de um sonho de toda uma família, eles tiveram que vender o Fusquinha de estimação, o Fusquinha de amor e carinho que o bisavô dessa família tinha, para que eles pudessem conseguir ter o dinheiro para fazer esse investimento de vir daquele país da Europa para o Brasil e montar a primeira gelateria. Então é uma história muito linda que me marcou muito, porque eu pensei, poxa, se eu tivesse de repente algum item de muito carinho, que todo mundo sabe ali que de repente um ente muito querido da família que já se foi, você precisasse vender aquilo, e aquele dinheiro você tinha que fazer valer de alguma forma, né? Então, isso me conectou, assim, gigantescamente, que eu não esqueço até hoje. Então, um bom storytelling, ele tem ali um senso, obviamente, de história real com alguma floreada no meio, para que essa floreada atinja o coração da sua audiência. E aí, através disso, você conseguir despertar o sentimento do... E se você estivesse no meu lugar? Que é a famosa empatia, né? Todo mundo fala, tem que ter empatia, tem que ter empatia. É até uma palavra que já saiu de moda. Mas a gente pode utilizar alguns termos dentro do conceito real, né? Dentro do significado real dessa palavra, para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia com foco em vendas. Então, storytelling, óbvio, eu tô contando uma história de uma empresa muito bacana e famosa que eu vi num site, que inclusive é nosso cliente até hoje. Mas você pode ter o seu próprio storytelling. Quando alguém te perguntar, o que você fez para chegar até aqui? Você tem a sua história. Você precisa contar todos os detalhes para aquela pessoa? Óbvio que não. Mas se você, em primeiro lugar, ouviu a pessoa, lembre-se, a venda nunca é sobre você, é sobre o outro. Se você teve ali 5 minutinhos de conversa com aquela pessoa, no momento em que você vai falar sobre a sua própria história, tente ali conectar com algum item que a pessoa falou sobre você, sobre ela, e que você entende que tem muito a ver com você. Se a pessoa falar assim, eu gosto muito de, sei lá, eu gosto muito de galeria de arte, na sua história você vai trazer algum fato que faça conexão com essa pessoa. E aí essa pessoa vai conseguir se colocar no seu lugar também. Então essa troca é muito bacana. Então o storytelling bem contado, ele tem uma história real com algumas adaptações que faz parte realmente para que a sua audiência consiga ter ali uma conexão com você, e você também consegue ali com muita emoção despertar esse lado humano, né? Que é realmente quando a pessoa olha para você, olha para sua marca não como uma garrafa, e sim como toda uma história que existe por trás dessa garrafa, das pessoas que trabalham para fazer essa garrafa. Então você realmente traz uma humanidade, ainda que seja para o seu produto. Porque vender serviço, automaticamente ele é entregue por pessoas. Mas se vender produto, como que eu vou trazer humanidade para um produto imobiliário, por exemplo? Justamente trazendo a história daquele local, tá? Então, esse é o conceito do storytelling. Bom, e agora a gente vai falar sobre o futuretelling. É um termo que eu inventei na semana passada, porque eu estava justamente fazendo uma comparação sobre como que a gente consegue fazer a conexão baseado numa história do passado, pensando numa história do futuro, né? Então, o que eu entendi ali, desenhando ali nos meus rascunhos? Que o storytelling, ele serve muito para que a gente gere uma conexão da pessoa que está ouvindo a gente, justamente com a gente, obviamente, né? Ou com a marca da gente, com o produto da gente e tudo mais. Já o futuretelling é quando você continua também desenhando uma narrativa, desenhando uma história, desenhando algo bacana e bonito, com fundamento, porém projetando o futuro. Você consegue pegar essa pessoa e levar ela para um lugar que ela não tem acesso ainda. Então, o futuretelling, ele exige muita criatividade. Só que não é algo muito difícil, é realmente você entender o quanto que você consegue fazer algo por aquela pessoa e que você vai realmente transferir ela de um ponto A
para um ponto B. Então, o que eu escrevi aqui sobre o futurytelling? O primeiro ponto é que ele faz justamente a projeção de algo que irá acontecer. Então, eu falei sobre um produto imobiliário, por exemplo. O futurytelling é quando um corretor de imóveis, por exemplo, recebe um cliente, né, um possível cliente, um prospect, e ele conta uma história para ele e ele transmite essa pessoa, né? Ele transporta essa pessoa para um outro lugar, para o lugar que ele vai visitar, que ele vai morar, que ele vai investir. Qual que é o sentido disso? Olha, eu cheguei aqui nessa unidade, nesse planejado, nesse decorado, e aí esse corretor ele já fez todo um mapeamento de tudo que tem ali próximo. Então aqui, se é um casal, por exemplo, recém-casados que querem ter filhos, olha, aqui tem uma escola próximo, tem isso, tem médico, tem hospital, tem mercado. Então você traz a realidade do espaço para a pessoa, justamente para que ela possa se transferir para esse lugar e ela consiga desenhar na cabeça dela uma história dela do futuro. Então você coloca numa tela mental uma ideia futura, né? Então esse é o futurytelling. Além de você fazer uma projeção, você tem que realmente estimular o seu lado criativo e o lado criativo do seu ouvinte. Não adianta nada você ficar plantando bananeira verde, azul, limão, laranja e a pessoa tá lá fechadinha no mundo dela. Então, o que eu indico? Primeiro você faz um storytelling para você realmente conseguir acessar a atenção e o lado emocional dessa pessoa e depois você trabalha no futurytelling, você trabalha na projeção. Olha, você comprando essa garrafa aqui, quando você for fazer a sua caminhada, você não vai precisar ficar parando de hora em hora para poder comprar mais água, porque cabe bastante água nela. Você percebe que a pessoa ela já está imaginando o movimento, ela já está imaginando a ação futura. Então, você consegue também vender o seu produto, vender a sua solução, vender a sua assessoria através de uma projeção futura. Obviamente que essa projeção, né, do futuro você consegue fazer baseado na sua experiência que você teve com outros clientes parecido com aquele que fizeram e deu certo. E aí, através dessa criatividade, né, que você e a outra pessoa, ou a família, ou as pessoas, ou os empresários que estão vendo ali, estão trabalhando juntos nessa ideia fixa, você consegue despertar um sonho. Às vezes a pessoa não tem aquele sonho, mas você contou uma história tão bacana para ela, tão bonita, que ela realmente recebeu ali uma solução para uma pergunta que ela nem tinha, né? Então, isso que é bacana, é você realmente ter essa criatividade, obviamente com muita responsabilidade, você precisa saber muito bem o que você está falando, para quem você está falando, e você conseguir desenhar uma história para o futuro. Por isso que ele não é um storytelling, ele não é algo que já passou, ele é algo que vai acontecer. Você está no presente, transportando essa pessoa para o futuro e fazendo com que ela sinta a sensação de realizar aquele novo sonho que vocês desenharam juntos através da contratação ou da compra do seu produto, da contratação dos seus serviços, da contratação das suas soluções, justamente porque você trouxe para ela um sentimento de alívio, um sentimento de conquista, um sentimento de resposta, um sentimento de sonho que será realizado. Às vezes a pessoa ela não tem o poder aquisitivo para alcançar aquele sonho naquele momento, né? No momento presente, mas ela vai, através do seu apoio, através da sua ajuda, através da sua motivação, pensar em como que ela vai conseguir realizar, concretizar aquele sonho que vocês acabaram de desenhar. Então, é muito natural e normal você, através do storytelling, conseguir atrair a atenção da pessoa ou das pessoas para que vocês juntos construam um futurytelling, que vocês realmente coloquem na cabeça da pessoa uma ideia do futuro, um mundo maravilhoso, um mundo que ainda não existe, né? A gente fala imaginário, mas é porque ele ainda está na imaginação. Mas através de você
esse sonho será realizado. Então tá aí o storytelling e o futuretelling de forma muito prática para você colocar a partir de hoje na sua narrativa de vendas e vender muito mais, porque em primeiro lugar você se vende o tempo todo. Muito obrigada, pessoal, até a próxima!